Oi, então, tô fazendo essa live, mas é porque eu vou deixar salva, tá? Não é com o intuito de bater papo, não, é só mesmo pra eu apresentar algumas coisas que eu acho importantes aqui sobre os mini implantes, tá? Que é uma dúvida frequente dos pacientes no consultório, eles têm muito medo. Eu já coloquei uma... Boa tarde, tudo bem, Igor? Eu coloquei uma enquete uma vez nos meus stories, perguntando se era do interesse de vocês. Muita gente ficou preocupada, não sabe como que é e tem muito medo, tá? Então, eu vou fazer essa live agora, porque eu preciso de tempo para falar com calma, não pode... Eu fiquei com medo de o IGTV não ficar tão bom, resolvi fazer uma live mesmo explicando como que funciona os mini implantes, para que eles servem, qual a importância deles dentro da ortodontia, né? E desmistificar esse medo que o paciente fica de usar, né? De colocar esse aparato tão simples e que ajuda muito a vida da gente, tá? É o seguinte, eu trouxe aqui um modelinho, tá? Uma caveirinha. E o mini implante é esse parafusinho que tá aqui, ó. Ele é uma caveirinha de treinamento. Então, ele já tá com os mini implantes instalados aqui, ó. Um nessa parte inferior e outro aqui na parte superior, tá? Não tem nenhum instalado. Tem outros que são instalados no meio aqui, entre um dente e outro, tá? Não tem nenhum aqui. Mas é mais para ilustrar para vocês. Então, um grande drama dos dentistas que já mais antigos, né, vão lembrar disso, é a questão da ancoragem. Se eu falar assim, eu vou explicar de uma forma que você, como paciente, possa entender, tá? Muitos pacientes chegam no consultório com a seguinte queixa: doutora, os meus dentes são muito pra frente, tá vendo? Tá muito... Vamos supor que isso aqui seja um exemplo, tá? Meu dente tá muito pra frente. Isso me incomoda. Tem como jogar esses dentes pra trás? Eu consigo colocar esses dentes mais pra trás? Então, qual que é o problema de fazer isso? Pra puxar esses dentes pra trás, né? Trazê-los do jeito que o paciente quer, a gente precisa ter algo que fique fixo ali atrás, nos dentes de trás, firmando, pra gente conseguir puxar. Porque se a gente não tiver algo fixo, que a gente chama de como se fosse uma âncora, de uma ancoragem ali, o que vai acontecer? Os dentes, na hora que você for puxar os dentes da frente pra trás, os dentes de trás tendem a ir pra frente. É ação e reação. Então, a gente precisa ancorar esses dentes, fazer com que eles fiquem parados ali, para poder a gente conseguir puxar os dentes da frente para trás, como os pacientes querem, né? Querem ter o seu sorriso menos protruído, né? Então, antigamente não tinha muitas opções de ancoragem, né? A gente usava aí a barra transpalatina, que depois, numa outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês uma foto de como que é, um aparato que é usado até hoje, tá? Ela é feito com banda e colocado ali no céu da boca também, não é muito agradável de usar, mas é uma forma de você ancorar, de você manter aqueles dentes de trás na posição, né? E também tinha os AEBs, né? O aparelho extrabucal, o famoso freio de burro, que ajudava a gente a não só a ancorar o dente, como a jogar o dente posterior para trás também, aumentando aí o espaço para que a gente consiga jogar os dentes da frente para trás, né? Só que aí, com o advento das técnicas, né, em ortodontia, surgiram os mini implantes. O que são isso? São dispositivos de ancoragem temporária. Eles servem para que você consiga fazer uma ancoragem, puxar esses dentes para trás, né? Sem precisar utilizar nada no próprio dente, entendeu? É uma ancoragem esquelética. Nossa, mas eu sei que assusta muita gente, porque quando fala, não, mas vai ter que prender
no osso, é um parafuso, ai meu Deus, isso dói muito. É isso que eu queria mostrar para vocês. O mini implante, gente, ele é um aparato muito pequeno. É um parafusinho, sim, mas ele é bem pequenininho. Tem de 6 e de 8 milímetros. Dependendo, em alguns casos, tem até de 10 milímetros. É bem pequeno, tá? E, diferentemente dos implantes, ele não é instalado com um motor, que você usa o motor primeiro, para depois colocar aquele parafuso ali, como se fosse uma bucha na parede. Não. Ele é bem simples. Na verdade, eu tenho aqui eu trouxe do consultório, um instrumento de instalação de mini implantes. Só que o que acontece? Esse que eu uso aqui não é para esse parafuso que tá aqui no meu modelinho, tá? Esse aqui é de outro, mas eu não pude pegar o que eu uso para fazer esses daqui, porque ficou lá no consultório, caso a dentista que tá lá trabalhando para mim precise. Eu não podia deixar ela sem, que eu só tenho um. Mas esse aqui já dá para vocês entenderem, tá? É um instrumento simples, manual, tá? Que faz um giro assim, que a gente instala aqui uma chavinha, encaixa aqui essa chavinha. E essa chavinha, ela vai se encaixar aqui nesse parafusinho. Então, a gente pega o parafusinho estéreo, tá? E com anestesia local, que é um pingo, gente. É um pinguinho de anestesia, tá? Bem pouquinho. A gente vai instalar esse parafusinho no local apropriado, tá? Aqui a gente vai encaixar ele e vai girar. Manual. Ele não sofre osteointegração. O que é isso? O osso não vai integrar ele como acontece com os implantes, né? O implante, quando você instala o implante, a gente espera aí um período de 4 a 6 meses para poder fazer para ocorrer a osteointegração, né? Não acontece isso com os mini implantes, eles são materiais que não têm essa, como é que eu vou dizer, essa capacidade, tá? Então, o mini implante, ele só serve para ficar ali por um tempo, né? Ficar aderido a uma parte pequena do osso durante um tempo, né? Só para que a gente consiga fazer essa âncora aí, segurar, e aí a gente consegue não só fazer esse movimento que eu expliquei para vocês de puxar os dentes para trás, mas também outros movimentos. Por exemplo, tem casos que a pessoa, vou mostrar aqui nesse meu modelinho. Vamos supor que uma pessoa perdeu esse dente aqui, tá? Se ela perdeu esse dente, esse aqui não tem onde ocluir, não tem onde encostar. Aí o que pode acontecer? Esse dente aqui tende a extruir, tende a descer, tá? Porque ele quer achar um lugar para ele encostar. Isso é muito prejudicial. Primeiro porque você pode até perder esse dente, né? E também porque essa região aqui onde tá a falha, quando você quer reabilitar, às vezes colocar um implante, fazer uma prótese, alguma coisa aqui, fica sem espaço, porque esse dente que desceu ocupa o espaço aqui, tá? Então, antigamente, o que era a solução para isso? Muita gente ia, cortava esse dente aqui, fazia canal, diminuía o tamanho dele para poder aumentar esse espaço aqui e reabilitar. Isso é bem ruim, tá? Então, o que é o ideal hoje em dia? A gente pode usar esses dispositivos de ancoragem temporária, tanto aqui na parte externa quanto na parte interna aqui. Dá pra fazer no céu da boca, que tem 2 aqui instalados, ó. Tá? Que é bem simples, é o mesmo esquema de instalação daqui aqui, anestesia local, bem pouquinho, bem tranquilo, tá? E aí a gente consegue empurrar esse dente para dentro do osso, tá? Fazer aí um mecanismo que a gente chama de intrusão e voltar com o dente para posição para que haja reabilitação do dente inferior e esse dente volte para a posição ideal dele. Entenderam? Então, os mini implantes, eles vieram para agregar valor aos tratamentos. Eles são de suma importância em diversos tratamentos. Eles ajudam a gente a verticalizar a molar. Às vezes o molar também, você perdeu o dente aqui, esse dente de cá vai começar a deitar para o lado de cá. Ele consegue não só verticalizar, como puxar, às vezes, consegue fechar esse espaço
com o dente de trás. Então, ele tem muitas aplicações e o uso dele hoje em dia é bem amplo. E não precisa ter medo, gente. Eu sei que muita gente apavora mesmo quando falam, nossa, vou ter que colocar um parafuso. Eu nem gosto de usar esse termo, tá? Eu uso o termo mini implante mesmo, porque é um mini implante, é um implantezinho muito pequeno e que nem pode ser considerado um implante por não haver osseointegração e por ele ficar aí temporariamente, tá? Depois também outra pergunta que me fazem é na questão da remoção. Gente, a remoção é ainda mais simples. Ele só vai ficar na boca o tempo necessário para o movimento que a gente quer fazer, tá? Não precisa de ficar com implante, um mini implante toda a vida aí na boca, não. Então, ele vai ficar um tempo necessário aí que a gente precisa, conseguir fazer o movimento que eu queria, conseguir puxar os dentes para trás, conseguir verticalizar, conseguir fechar o espaço que eu queria, eu vou, então, tirar esse mini implante. Não precisa nem de anestesia, gente. Você vai... Se eu girei nesse sentido para instalar, eu vou girar no sentido contrário e ele vai desparafusar ali bem tranquilamente. Sai, o paciente nem percebe. Quando o paciente é mais nervoso, pede às vezes, fica tenso com aquela situação, a gente pode até aplicar ali um pouquinho de anestesia, passar um anestésico tópico, já é suficiente, tá? Então, é bem simples. Não precisa ter medo. Algumas pessoas se preocupam também com a fase de pós. Acabei de colocar. Vai doer, vai incomodar, como que é? Bom, a maioria dos dentistas, eu acredito que façam esse mesmo protocolo que a gente adota lá na clínica, que é passar um analgésico pro paciente, tá? Então, depois que foi instalado o mini implante, a gente vai passar uma medicação, né? Porque, querendo ou não, gente, é algo diferente na sua boca, é algo que vai gerar estranheza. Não quer dizer que vai ser uma coisa dolorosa, né? Mas vai gerar um certo incômodo ali, algo estranho na sua boca, e principalmente nessa região que às vezes fica em contato com a bochecha, a gente orienta o paciente como que ele vai evitar o contato ali, pelo menos nos primeiros dias, para que não cause incômodo nessa bochecha, de arranhar ali, de machucar. Mas depois de uns dias que tá instalado, que você tá mastigando, que você tá falando, executando as suas funções normais, esse parafuso, né, esse mini implante você já não percebe mais. É igual o aparelho ortodôntico. No início você acha muito estranho, mas depois você vai se adaptando com ele ali e já não percebe tanto que ele tá ali na sua boca. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado. Era só isso que eu queria dizer. Não tem muitas delongas, muita coisa para falar, porque se eu falar demais também, ficar entrando em muitos detalhes técnicos, vocês não vão entender, né? Mas eu quis elucidar porque às vezes a pessoa, normalmente quando a gente chega para planejar, eu já explico desde o início que a pessoa vai ter que usar esse mini implante. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça o tratamento inteiro, desesperada, com medo. E aí toda vez que chegar um paciente assim no consultório, agora com a outra dentista que tá lá, eu quero que ele assista esse vídeo para entender os motivos pelos quais ele tá tendo que usar isso e quais os benefícios, que são maiores do que a gente pode imaginar, entendeu? É isso, meu bem, meus bens. Obrigada pela presença de vocês aqui, eu vi que entrou bastante gente. Meu intuito não era fazer uma live pra gente conversar hoje, não. Até porque se eu fosse fazer isso, eu gosto de avisar, né? Eu não avisei, não. Quis fazer de repente, porque eu fiquei com medo de fazer IGTV e ficar cansativo. Tá bom? É isso. Vou indo. Beijos, obrigada a todos. Até mais.